Vamos lá, gente. Hoje é dia de live, hoje é dia de transformação. Toda terça-feira nós abrimos espaço para um tempo de transformação, onde nós compartilhamos um assunto legal, um assunto para empoderar a sua vida aí. Vamos lá, gente? Vamos chegando. Já tem uma turminha chegando por aí. Hoje vai ser legal, hoje vai ser legal. Olá, Roberta, boa noite, tudo bem? A Ney também já está por aqui, o pastor Dado por aqui. Wagner e Josiane também estão aqui conosco. Muito jóia, gente. Muito legal ter vocês aqui. Toda terça-feira é o dia, nosso dia oficial, né? O dia do desenvolvimento, é o dia do crescimento, é o dia onde nós investimos em conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos lá, gente. A turminha já está chegando aqui. A Mara também já está por aqui. A Renata já está por aqui. Fabiola, o Vitor. Deixa eu dizer uma coisa. Você nunca vai desenvolver, tá? Crescer. Então, quando você ouvir a palavra desenvolvimento, você agrega o valor crescimento. Se você não adquirir o que for necessário para o seu crescimento. É assim. Então, por exemplo, biologicamente, você como um ser biológico, ok? Para você crescer, você precisa adquirir alimento necessário, os nutrientes necessários que o teu corpo precisa para você crescer. Então, toda área que você deseja crescimento, você precisa adquirir competência para que esse conhecimento seja efetivo. Filhão, faz favor, põe aqui para mim, por favor, nessa daqui. Sem esse conhecimento adequado, ou essa qualidade adequada para áreas específicas, você não experimenta crescimento, tá? Mas vamos lá, o pessoal está chegando por aqui, a Paula já está por aqui, a Larissa também já está por aqui. Vamos lá, o pastor Santos também está por aqui, o Eliel, o pastor Paulo da Viver Church também está por aqui. Vamos lá, gente. Hoje, o nosso assunto de hoje, nós colocamos o nosso post aí na nossa chamada para a live de hoje. O nosso tema de hoje é você não atrapalhar o seu crescimento. É isso daí. É uma fala que eu tenho nos últimos dias, né? Me veio esse insight, eu construí essa fala dentro de um material que eu estava escrevendo, onde eu digo o seguinte: nós temos a habilidade de fazer ficar pior que já está ruim. Então nós temos essa habilidade de aquilo que já não está bom na nossa vida, nós fazermos ficar pior. Então você tem o desafio, eu tenho o desafio, nós temos o desafio de não tornarmos pior, ou seja, não piorar, não piore aquilo que já não está bom. Então, existem pessoas que elas querem crescer, elas querem desenvolver áreas da sua vida. Elas querem desenvolver áreas da sua vida conjugal, áreas da sua vida familiar, áreas da sua vida financeira, profissional, espiritual, emocional. Ou seja, ele olha para a sua vida integral e ele identifica algumas áreas na sua vida integral que ele quer potencializar, ou seja, ele quer subir de nível. Só que as ações que essa pessoa tem, aquilo que essa pessoa constrói de ação, não proporciona esse crescimento. Pelo contrário, ele continua desenvolvendo ações, ele continua desenvolvendo comportamentos que prejudicam, pioram, ou seja, faz o que está ruim ficar pior. Então você tem que parar isso na sua vida. Porque é claro que você não quer uma vida pior, você quer uma vida melhor. Mas você já parou para pensar o quanto você talvez tenha ações e comportamentos que estragam áreas da sua vida que você gostaria que melhorasse? Então você precisa parar isso. Hoje eu quero falar de algumas coisas, de alguns assuntos que pode te ajudar nesse ambiente para você transformar áreas da sua vida, tá bom? Gente, vamos lá, vamos fazer a corrente do bem. Nós sempre aqui praticamos a corrente do bem. Olha, no seu Instagram, aí embaixo, tem um aviãozinho, ok? Clica nesse aviãozinho. Quando você clica nesse aviãozinho, aparece ali uma lista de pessoas que você segue. Marca lá, vamos lá, 30 segundos, marca lá o maior número possível de pessoas que você conseguir, chama elas para a nossa live de hoje. Seja um abençoador, seja um doador de coisas boas para as pessoas, seja um abençoador, seja um facilitador para que a vida das pessoas seja transformada. Clica nesse aviãozinho e vamos lá, em 30 segundinhos para você convidar o maior número possível de pessoas para assistir a nossa live hoje, onde o assunto é não atrapalhe o seu crescimento, ok? Vamos lá? A Kátia também já está por aqui. A Thaís também está por aqui, a pastora Eliana, lá da MCM. Tudo bem, Eliana? Como é que você está? Yasmin também está por aqui. Vamos lá, gente. Vamos convidando a turminha aí, que eu vou começar a colocar alguns pontos, alguns conceitos aqui, que com certeza vai te ajudar muito
para você construir um estado de vida mais consistente. Você tem que olhar para a sua vida e você tem que trazer para a sua vida esse desejo de você construir um estado de vida consistente. Não é um momento de vida. Existem pessoas que elas vivem bons momentos, elas têm bons momentos na sua vida, mas elas não conseguem viver um estado de vida consistente. Existem pessoas que vivem momentos felizes, existem pessoas que têm momentos de prosperidade, existem pessoas que vivem momentos de conquista. Talvez um grande desafio para nós seja fazermos dos momentos da nossa vida um estado, ou seja, algo que é frequente na nossa vida. Ou seja, em todos os seus dias, você possa vivenciar, você possa experimentar, você possa testemunhar de conquistas que sejam significativas. Eu estava agora há pouco, antes de vir para a nossa live, nós temos uma reunião de discipulado mais cedo com alguns pastores, né, globais que nós nos relacionamos, e aí tem uma hora de diferença para a nossa live aqui às 9 horas, e aí eu sempre tomo um café, né? Antes ali com a minha família, eu tenho evitado jantar de noite, ó. Garra isso daí. Cuidado com a sua saúde física, principalmente com a sua alimentação. E principalmente com a sua alimentação noturna, tá bom? Tá certo? Talvez no outro momento a gente fale sobre isso. Então eu tava ali com a Gigiana, minha esposa, meus filhos tomando café. Nós temos esse hábito de construirmos tempo na mesa. Tempo de relacionamento familiar. E aí nós estávamos ali, né, tomando café, conversando. E esse mês de maio agora é o aniversário de 2 filhos nossos, né? Então nós temos 3 filhos. Clodoaldo Filho faz aniversário em fevereiro. Marco Antônio e Anne que fazem aniversário em maio. Então o aniversário deles é agora em maio. Marco dia 17, Anne dia 24. Então imagina como é que eles já estão, né? Eles já estão fazendo festa, programando festa, já fazendo os convites para os amiguinhos. Eu só dizendo para eles, gente, vocês não estão entendendo, nós estamos em quarentena. Mas enfim, criança é assim mesmo, deixa aí, a gente vai administrando com isso. E ali, enquanto nós estávamos tomando café, Gigiana resgatou um vídeo de quando a Anne fez um aninho, nossa caçula, 1 ano de aniversário. Resgate de memória. Como isso é saudável, como isso é bom, você construir valores na sua vida, você resgatar valores na sua vida. Sabe algo que pode te ajudar muito a não atrapalhar o seu crescimento? Sabe algo que nós precisamos cultivar para que possamos crescer de forma sustentável, de forma saudável e consistente? É quando nós resgatamos momentos da nossa história. Nós precisamos saber lidar com os momentos da nossa história e trazer momentos da nossa história para o nosso presente e tirarmos lições desses momentos da nossa história para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos nos desenvolver. Existem muitas pessoas que elas não conseguem resgatar valores da sua história porque elas não têm um bom relacionamento com o seu passado. Eu quero falar com você um pouco sobre isso, sobre o seu relacionamento com o seu passado. Se você não souber se relacionar com a sua história passada, você vai ter dificuldade para construir uma história presente. Se você não souber conviver e trazer para o seu tempo presente situações, memórias do seu tempo passado, você vai ter dificuldade de avançar. A nossa história nos desafia. A nossa história, ela nos desafia e ela nos impulsiona. A nossa história nos desafia quando nós olhamos para a nossa história passada e nós vemos erros que cometemos e nós vemos atitudes que tomamos que não deveriam ter sido tomadas. Então nós somos desafiados à mudança, para que aqueles episódios do nosso passado não se repitam no nosso presente e não se construam para o nosso futuro. Então a nossa história nos desafia a sermos melhores. A nossa história nos desafia a fazermos melhor. E a nossa história nos desafia a possuirmos melhor. Então você precisa se relacionar com a sua história passada. Existem pessoas que elas são aquele livro sempre em busca da página em branco, ou seja, daquilo que não foi escrito ainda. Você tem que buscar as páginas que já foram escritas a respeito da sua história. Porque na história da sua vida passada, você tem lá desafios. Você vai ter lá motivos
para desistir de ser hoje o homem que você foi no passado, a mulher que você foi no passado, o marido que você foi no passado, a esposa que você foi no passado, o empreendedor que você foi no passado, e fazer diferente hoje, fazer melhor. Nosso passado, ele tem que ser desafiador. Nós sempre vamos prejudicar o nosso crescimento se nós não soubermos honrar e respeitar a nossa história passada. Se não buscarmos no nosso passado a memória de momentos que não foram tão bem sucedidos, não foram tão felizes na nossa vida, para nos desafiar hoje. Você já parou para pensar que talvez você esteja num estado de vida hoje, assim, um tanto quanto acomodado, porque não tem nada te desafiando hoje para ser melhor? Você já parou para pensar que talvez a força motriz para grandes transformações, a força motriz para desenvolvimento, você já parou para pensar que a força motriz para o crescimento em algumas áreas da sua vida seja justamente você ser desafiado pelo seu passado a ser melhor hoje, a não repetir na sua vida hoje, não repetir para a sua família, não repetir nos teus negócios, não refletir na sua vida financeira, não repetir nas tuas emoções, nos seus sentimentos, os mesmos erros, os mesmos comportamentos do seu passado. Então não atrapalhe o seu crescimento, não atrapalhe o seu desenvolvimento, se negando a ser desafiado pela sua história passada. Eu tenho na minha história passada muitos limites, muitos erros, muitas decisões equivocadas. E quando eu me lembro dessas decisões equivocadas no meu passado, desses comportamentos equivocados no meu passado, eu sou desafiado a ser melhor hoje. Você precisa ser desafiado a ser melhor todos os dias. Só que se você não tiver essa honestidade com você mesmo para se encontrar com a tua vida, com a tua história passada, você não vai ter esse desafio. Porque os teus erros, as decisões equivocadas, erradas que você tomou no passado, as ações que você desenvolveu de forma equivocada no passado, elas são experiências que você vivenciou. Então você tem a oportunidade agora de fazer diferente, você tem a evidência de um fato real que não deu certo. Você tem a evidência de uma decisão ruim que foi tomada. Você tem a evidência de um comportamento ruim que foi construído. Então você tem agora o poder de fazer diferente, baseado num fato real que é os episódios ruins. Então, quer parar, quer não atrapalhar o seu crescimento, não fuja do teu passado. Não fuja do teu passado. Existem pessoas que fogem do seu passado. Existem pessoas que não querem se relacionar com a sua história. Elas querem pegar a sua história passada e varrer para debaixo do tapete. Não dá para varrer para debaixo do tapete. A sua história, você tem que encarar ela de frente, por mais dolorosa que tenha sido, por mais difícil que tenha sido. Porque essa história foi a sua faculdade. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você vivenciou até agora, as dificuldades que você enfrentou, os limites que você enfrentou, os problemas que você enfrentou, foi uma faculdade que você cursou e que te custou muito caro. Te custou muito caro. E você passou por ela. E o objetivo dessa faculdade foi te ensinar. Então, se você se nega a se relacionar com a sua história passada, você está se negando de fazer uso desse aprendizado que você teve, que você experimentou, que você vivenciou, e fazer diferente hoje. E fazer melhor hoje. E fazer de uma forma transformadora hoje. Está na hora de você transformar a sua vida conjugal, está na hora de você transformar a sua vida financeira, está na hora de você transformar a sua vida profissional, sua carreira, sua vida espiritual, está na hora. Qual é a base de partida disso? Quando você olha para a sua história passada, você percebe os teus erros, os teus equívocos, e assume os teus erros, incorpora a responsabilidade dos teus erros, e decide então agora fazer diferente, porque você tem a evidência do erro, então você tem a evidência, a prova do que não funciona. E tendo a prova do que não funciona, agora você tem uma vantagem que muitos não têm, de fazer diferente. Existem pessoas que atrapalham o seu crescimento, atrapalham o seu desenvolvimento, porque elas não fazem diferente. Pensa nisso aí. Gente, a nossa caixa de pergunta está aberta, tá bom? A caixa de pergunta está aberta. Se você quiser colocar perguntas lá, você pode lançar perguntas lá, nós vamos estar respondendo perguntas hoje também, tá bom? Nós vamos estar respondendo perguntas. Então, se você quer desenvolver, se você quer crescer, e se você não quer ser uma pedra de tropeço para o seu crescimento, primeiro ponto, se relacione com o seu passado. Respeite o seu passado, se relacione, não fuja do seu passado, não fuja das experiências ruins, não fuja dos fracassos,
Porque essa é uma tentativa de fuga impossível. Ninguém foge da sua história. Ninguém foge dos seus erros cometidos. Ninguém foge dos seus comportamentos errados. Ninguém foge de tudo aquilo que aconteceu no passado. O seu passado sempre estará com você, por mais doloroso que ele tenha sido. Agora, você precisa não sofrer com o seu passado. E como você deixa de sofrer com o seu passado? Você deixa de sofrer com o seu passado quando você o respeita e você entende que o seu passado ruim é um desafio hoje para você fazer diferente. É um desafio hoje para você provocar mudanças em todos os aspectos. Ah, Clodoaldo, mas no meu passado você não sabe o que eu vivi. No meu passado eu fui traído, eu fui abandonado, eu confiei nas pessoas, só me pisaram. Ok, aprenda com o teu passado. O que? Aprender com o quê? O que com tudo isso, Clodoaldo? Simples. Aprenda a não colocar expectativas exageradas nas pessoas. Aprenda a conhecer melhor as pessoas antes de você confiar os teus tesouros. Sabe por que as pessoas nos ferem muito nos relacionamentos? Porque nós confiamos os nossos tesouros a elas e elas nos roubam. Elas roubam os nossos tesouros. Roubam a nossa confiança, roubam a nossa alegria, roubam a nossa intimidade, roubam os nossos valores, roubam o nosso amor por elas. Mas por que elas roubaram esses tesouros? Porque você confiou os teus tesouros a pessoas que não deveriam conhecer esses teus tesouros. Problemas de relacionamento nascem assim, quando colocamos tesouros nas mãos de pessoas que não merecem conhecer os nossos tesouros. Então você sofreu porque você não foi prudente. Você colocou uma expectativa irreal nas pessoas. Você colocou uma expectativa que elas não estavam prontas para te devolver. Sempre que você esperar do outro um feedback, sempre que você esperar do outro uma devolutiva na proporção do que você dá, você aumenta a sua chance de sofrimento. É isso aí. Você está sofrendo por responsabilidade tua. A pessoa mais responsável pelos teus sofrimentos no que diz respeito a relacionamentos interpessoais é você. Porque todo mundo, quando se relaciona com alguém, nós temos um hábito, né? Qual é esse hábito? De pensar que a pessoa sempre vai dar no mínimo igual ao que eu estou dando. E a gente sempre espera mais, mas no mínimo igual. E nunca é assim. Porque as pessoas, quando recebem de nós no relacionamento, elas nunca pensam que têm o dever de entregar no mínimo aquilo que elas estão recebendo. Então, se você teve na sua história passada decepções com pessoas, aprenda com o teu passado, seja desafiado a desenvolver relacionamentos mais consistentes hoje. Relacionamentos mais sólidos. Relacionamentos mais honestos. Aprenda hoje que o seu círculo de relacionamento vai construir um ciclo com poucas pessoas. O seu círculo de relacionamento interpessoal vai responder para um ciclo com poucas pessoas. E por que serão poucas pessoas? Porque relacionamentos saudáveis demandam tempo. Então, seja desafiado a não se isolar. Existem muitas pessoas que hoje elas dizem, Clodoaldo, eu não confio em ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é alguém que não confia em ninguém, você está encerrando a oportunidade de você crescer. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa para desenvolver uma área na sua vida, ou melhor, qualquer área na sua vida, sempre está na dependência de uma outra pessoa. Sempre está na dependência de uma outra pessoa. Então você precisa confiar nas pessoas. Só que se você não se relaciona com a sua história, onde lá atrás pessoas erraram com você, pessoas te abandonaram, pessoas te traindo, você não é desafiado a fazer diferente, você não é desafiado a fazer melhor. Você não amadurece. São desafios que nos amadurecem. Hoje existem uma multidão de pessoas nas redes sociais que não querem ser desafiadas. Elas não querem. Elas querem fórmulas mágicas para transformar a sua história. Não existe fórmula mágica para te fazer bem-sucedido nos negócios, para te fazer bem-sucedido na sua carreira, para te fazer bem-sucedido financeiramente, emocionalmente, bem-sucedido espiritualmente, bem-sucedido no seu casamento. Não existe fórmula mágica. Existem comportamentos que são construídos passo a passo, processuais. Isso demanda tempo, demanda esforço, demanda insistência, constância. Senão você não chega lá. Não atrapalhe o teu crescimento. Em primeiro lugar, fugindo da sua história. Você precisa encarar a sua história. Tem uma pergunta aqui.
tristeza e te fazer parar. E aí, se você já tiver superado isso, como fazer? Eu acho que tem uma pergunta antes, né? Quando as perguntas não cabem na caixa uma só, aí vai para 2 caixas. Vamos lá. Pastor, e como fazer com a questão de se envolver com o passado? Se esse passado vai te trazer tristeza e te fazer parar. E aí, se você já tiver superado isso, como fazer? Não tiver superado, né? Deixa eu dizer uma coisa, Wagner. As histórias ruins do nosso passado, elas têm poder de construir estados emocionais. E, no seu caso, um estado emocional aí é a tristeza. A questão é, quando você volta no seu passado e esse seu contato com essa experiência te entristece, você tem a opção de decidir de ficar nesse ambiente de tristeza ou então de entender que essa experiência vai ficar no lugar devido, mas a partir de hoje você vai fazer diferente. O problema das pessoas é que elas resgatam as experiências do passado, resgatam os estados emocionais do passado, trazem para o seu presente para viver as mesmas emoções e sentimentos do passado. É isso que destrói a vida das pessoas. O desafio é você entrar em contato com essa experiência que te entristeceu e saber que ela pode te desafiar a ser melhor. Que ela é uma oportunidade para você ser alguém melhor, que ela é uma oportunidade para você fazer melhor, para você mostrar para você mesmo que você é melhor do que aquela versão. Todas as vezes que uma emoção gera um sentimento limitador, eu estou reduzindo a minha chance de crescimento, de desenvolvimento. Então, a ideia é você ser desafiado por aquilo. Foi algo que te entristeceu? Foi, mas seja maior do que isso. Seja melhor do que isso. Faça diferente, mata no peito e diga, vou tocar para frente. O que é um trauma emocional? De uma forma simples. Trauma emocional é uma experiência no teu passado que continua te governando ainda hoje, pela intensidade dele. Ele te governa hoje te impondo medo, te impondo desprezo, te impondo abandono, te impondo rejeição, afetando a sua autoimagem. E aí você não cresce. Porque a sua autoimagem, a sua autoestima, agora ela é governada, ela é estruturada por esse valor que essa história passada quer te colocar. Está na hora de ser desafiado e dizer, para, eu não sou essa pessoa. Lá atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4, há 5 anos atrás, eu era essa pessoa, mas hoje eu tenho a chance de ser melhor. Eu vou trazer isso como um aprendizado e não me deixar ser governado por esse ambiente. Quer não atrapalhar o seu crescimento? Em primeiro lugar, resolva o seu passado. Seja momentos ruins, seja desafiado por eles. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, para que você não atrapalhe o seu crescimento. Você precisa crescer. Você tem que se desenvolver, você tem que evoluir. O que é evolução? Estar melhor. Você tem que estar melhor em todas as áreas da sua vida. Você tem que estar melhor como marido, você tem que estar melhor como esposa, você tem que estar melhor como profissional. O seu negócio tem que faturar mais todos os meses. Porque se o seu negócio, a sua empresa, não vende mais todos os meses, significa que você está agora num padrão mediano, comum. Se no seu trabalho, se onde você trabalha, você não tem um plano de carreira que é desejado pelo seu gestor, tem alguma coisa errada com o seu potencial de trabalho. O seu gestor tem que ser o mais importante interessado no seu plano de carreira. Eu sou empreendedor. E quando eu olho para um colaborador e vejo potencial nele, eu sonho com o potencial dele para aumentar o meu lucro. Então o plano de carreira de alguém que trabalha está intimamente ligado à capacidade que ele tem de demonstrar para o ambiente de trabalho dele que ele é essencial para aquele lugar. Querido, quem não é essencial onde trabalha, não tem plano de carreira. Nunca vai crescer profissionalmente. Só cresce profissionalmente quem é essencial no que faz. E aqui vai o segundo ponto para você não atrapalhar o seu crescimento. Você tem que ter competência. Você precisa desenvolver competências diferenciadas para você crescer. Se você não desenvolver habilidades e competências diferenciadas, se você não tiver competências e habilidades diferenciadas, se você não estiver no mercado de trabalho, se você não empreender, se você não for para cima do seu negócio com habilidades diferenciadas, você não vai crescer.
Só que, infelizmente, algumas pessoas, elas são acomodadas, elas se acomodam no status profissional que ela está. A competência profissional que você tem hoje, daqui a 2 meses, o valor de concorrência para essa sua competência profissional aumentou de uma forma que você nem imagina. Então, o que você faz hoje é extraordinário. Daqui a 2 meses, o que você faz hoje de extraordinário não é mais extraordinário. O que você faz hoje é exclusivo. Daqui a 2, 3 meses, o que você fala e faz hoje não é mais exclusivo. Então, quer não atrapalhar o seu crescimento, você precisa desenvolver competência. Não é ter competência. Não é ter competência. Ter competência você já aprendeu, isso já ficou para trás. É desenvolver competência. Então você tem que ser cada vez melhor. Você está cada vez mais passos à frente das pessoas. Você está cada vez mais passos à frente do seu tempo. Porque se você não desenvolver competências, você não vai crescer. Você não vai crescer em nenhum ambiente. Se você não desenvolver competências familiares, você não vai crescer conjugalmente. Se você não desenvolver habilidades conjugais, você não vai crescer no ambiente da sua família. Se você não desenvolver habilidades que trazem para a sua família estrutura, consistência, sustentabilidade, você não vai ter um ambiente familiar feliz, próspero, abundante. Então você precisa desenvolver competência. Se você não desenvolver competência para fazer gestão do seu dinheiro, para cuidar do seu dinheiro, você não vai conseguir ter uma vida financeira estável. Você vai continuar no cheque especial, você vai continuar no rotativo do cartão de crédito, você vai continuar comprando a prazo e pagando juros, ou seja, pagando mais do que vale o que você está comprando. Por quê? Porque você não desenvolveu competência. Não é que você não tenha competência, é porque você não desenvolveu. Queridos, para cada momento da nossa vida exige uma competência diferenciada. Para cada estágio da nossa vida é necessário uma competência diferente. Por isso você não pode fazer as mesmas coisas hoje como fazia ontem. Porque o nível de exigência hoje é diferente do nível de exigência de ontem. E amanhã você vai ser exigido numa proporção maior. Então você precisa desenvolver competência. Clodoaldo, e como eu desenvolvo competência? Quando você busca conhecimento. Quando você vai lá e busca se aperfeiçoar. Você tem que aperfeiçoar. Aperfeiçoamento é como lapidar uma pedra bruta. Aquilo que é extraordinário hoje, amanhã é bruto. Amanhã é uma pedra bruta. Você precisa entender que você precisa polir essa pedra preciosa, que são as suas competências e as suas habilidades todos os dias. Porque se você não fizer isso, você vai perder espaço, você vai perder chance de crescer. E pessoas vão passar na sua frente, e você vai perder oportunidades, e pessoas vão passar na sua frente, e você vai sofrer, e pessoas vão passar na sua frente. E no final de tudo isso você vai acumular danos. Danos emocionais de todas as ordens. Danos no seu relacionamento familiar de todos os níveis. Por quê? Porque você não buscou desenvolver suas competências. Pessoal, a caixa de perguntas está aberta, tá bom? Então se quiser mandar pergunta, você pode mandar por lá, tá? Então você precisa buscar desenvolver suas competências. Você precisa você precisa beber de algumas fontes onde poucos estão bebendo. Você precisa ouvir o que está sendo dito por poucas pessoas. Queridos, aquilo que é exclusivo, são poucos que falam. Não é todo mundo que fala o que é exclusivo. Como o próprio termo já diz, exclusivo. É segmentado. É para uma lista VIP. Você tem que fazer parte de uma lista VIP de competência. Você tem que fazer parte de uma lista VIP onde se compartilha conhecimento que vai dar competências diferenciadas. VIP, Very Important Person. Você tem que fazer parte de uma lista de pessoas importantes, de pessoas muito importantes. Você tem que fazer parte dessa lista exclusiva. Porque são essas pessoas que têm acesso a uma informação exclusiva, a um despertamento exclusivo, são essas pessoas que vão ter resultados exclusivos. Você tem que fazer o que é diferente. Gente, deixa eu dizer uma coisa, o mundo globalizou. Hoje o fluxo de informação que as pessoas recebem é enorme. Se você não entregar aquilo que é novidade, as pessoas não vão consumir o que você vende. Se você não falar aquilo que é novidade, as pessoas não vão ouvir o que você fala. As pessoas estão rodeadas de modelos excelentes. As pessoas estão rodeadas de exemplos excelentes. E você
quando se expressa na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, se você também não entregar o que é excelente, você não vai ser visto, você não vai ser notado, você não vai ser percebido. Então, se você não é visto, não é notado, não é percebido, você também não vai ser respeitado. Você não vai ser visto como alguém que pode agregar valor. Então, quer não atrapalhar o seu crescimento? Desenvolva competência. Se esmere, seja dedicado, escolha um assunto, escolha uma área, escolha um produto, escolha um curso, se aperfeiçoe nele, seja o top das galáxias, seja autoridade nesse ambiente. Quando falarem dessa área, quando falarem desse produto, quando falarem desse assunto, eles se lembrem de você, que o seu nome seja agregado àquilo que você representa. Bombril. Quando fala de Bombril, o que você lembra? Palha de aço. Só que o Bombril foi um produto tão excelente que a marca construiu o produto. O produto hoje se reconhece pela marca. Que você seja uma pessoa reconhecida por aquilo que você expressa, porque tem qualidade no que você expressa. Mas para isso você precisa desenvolver competência. Você vai ter que investir mais tempo naquilo que vai te dar essa qualidade. Existem pessoas que querem resultados relevantes na sua vida, por exemplo, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Mas ele não tem competência para isso. Ele não tem conhecimento bíblico, ele não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem gestão eclesiástica, não tem nada. Quer dizer, ele só tem sonho. Deixa eu dizer uma coisa, quem sonha muito e não executa de forma coerente para a realização desse sonho, sabe qual é o resultado? Sabe qual é o pagamento? Frustração. O que não falta hoje são pessoas frustradas com a sua vida. Por que elas estão frustradas? Porque esses sonhos, porque essa frustração foi potencializada por sonhos que nunca se cumpriram. E por que não se cumpriram? Por culpa por sua culpa, por culpa da própria pessoa. Um sonho glorioso, ele nasce, ele se manifesta, um sonho glorioso se manifesta na vida de homens e mulheres com competência gloriosa. Sonhos extraordinários se cumprem na vida de homens e mulheres com ações e competências extraordinárias. Homens e mulheres comuns possuem uma vida comum. Deixa eu dizer uma coisa. No ambiente do que é comum, a concorrência é maior. No ambiente do que é comum, a briga é com mais gente. Então a chance de você viver necessidade é mais evidente. A chance de você viver escassez é evidente. E a chance de você viver falta, miséria, é mais evidente. Então o seu crescimento não é só uma questão de grandeza. Você desejar crescimento não é só você alcançar uma questão de grandeza, mas é uma questão de sobreviver e daí viver com excelência e com abundância. Você precisa desenvolver competência. Você precisa investir o seu tempo, cada momento da sua vida tem que ser investido em algo que vai construir valores para a sua história. Você não pode arriscar perder o seu tempo com aquilo que não é sustentável, com aquilo que é fútil. Você tem que investir a sua vida com aquilo que é consistente. Cuidado com as futilidades que você gasta o seu tempo, não atrapalhe o seu crescimento. As pessoas, por não terem um planejamento eficiente, as pessoas, por não terem uma estrutura de planejamento eficiente, gastam o seu bem mais precioso, que é o tempo, com futilidades. E aí o tempo passa e você vai buscar. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento social, nós estamos vivendo um tempo aí, as notícias e os rumores de crise econômica, de recessão econômica. Na América já se fala, talvez, na maior depressão econômica que já se ouviu falar na história. Existem chances reais para isso, porque, economicamente falando, nós estamos vivendo um momento, um evento global de queda na economia. E isso vai atingir todos, só que quando atinge quem tem muito, ele continua
firme. Agora, quando atinge quem tem pouco e quem não tem nada, acaba com a vida de quem tem pouco e quem não tem nada. Quem não tem nada. Então, quem não desenvolveu competência já está atrasado. Mas deixa eu dizer uma coisa. Pior que estar atrasado é nunca fazer. Então, não perca mais tempo. Busca desenvolver competência, porque a exigência do mercado de trabalho, a exigência dos negócios, empreender nunca foi tão desafiador como no tempo presente. Você não vai ter. Você que desenvolveu competências para empreender há 6 meses atrás, não use essas mesmas ferramentas agora, porque não vai dar certo. Escuta o que eu tô dizendo, não vai dar certo. Quando eu digo não dá certo, é o seguinte, você vai chegar e vai enfrentar limites. Você precisa de ferramentas e de competências adequadas para esse mundo que está se formando agora. Se você não tiver ferramentas adequadas para esse mundo que está se formando agora, você não vai crescer. Você vai subir 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus Só que tem o seguinte, o topo do prédio você não vai alcançar. E você não tem que se conformar em subir 2, 3 degraus. Sabe aqueles filmes de catástrofe? Vem aquela enchente, aqueles filmes... aí você corre para dentro de um prédio para fugir da enchente. Aí e a água entra no prédio, você sobe 2, 3, 4 degraus, você já não está na água. Mas deixa eu dizer uma coisa. O lugar seguro é o topo do prédio. Porque se vier mais inundação, você pode ter problemas. Então você tem que se superar. Se você não buscar ferramentas, se você não buscar conhecimento, se você não buscar se desenvolver e adquirir competência e desenvolver essas competências para esse mundo novo que está sendo gerado, e quem já não estava nesse ciclo já está perdendo, já está para trás. Quem já está para trás. Então corre, porque pior do que estar atrasado é não fazer. Então corre para adquirir competências diferenciadas. Porque sem competências diferenciadas você não vai crescer. Deixa eu dizer uma coisa, sem competências diferenciadas, o que está ruim vai ficar pior na sua vida. Seu casamento vai ficar pior. Porque você vai enfrentar problema financeiro. Não tem nada mais destrutivo para um casamento do que problema financeiro. Extremamente destruidor de relacionamento conjugal é problema financeiro. Não tem nada mais poderoso para fragilizar emocionalmente uma pessoa do que a ansiedade financeira. Ou seja, será que eu vou pagar minhas contas? Será que eu vou, meu salário, será que eu vou estar empregado no mês que vem? Meu Deus, e agora? Está tudo subindo. Ansiedade financeira destrói estados emocionais. E se você não desenvolver competências, você vai sofrer perdas no teu casamento, nas tuas emoções, na tua espiritualidade. Infelizmente, um bom número de pessoas tem uma espiritualidade rasa. E pessoas com espiritualidade rasa não aguentam o tranco. Pessoas com espiritualidade rasa não aguentam as pressões. Pessoas com espiritualidade rasa, mediana, não suportam dificuldades. Elas fraquejam nas dificuldades. E quando elas fraquejam nas dificuldades, primeira coisa que elas fazem, elas negam a fé delas. Então existem muitas pessoas que vão se arrebentar na sua espiritualidade. Por quê? Porque não sabe lidar com os momentos difíceis, não tem competência para sair dos momentos difíceis. Aí vai afetar diretamente a espiritualidade delas. Por quê? Porque tinha uma espiritualidade rasa. Não desenvolveu competências espirituais, não desenvolveu habilidades espirituais para fazê-la firme na sua espiritualidade e manifestar o principal valor da espiritualidade, que é a fé. A fé é o principal valor da espiritualidade. A nossa vida espiritual, quando o assunto é espiritualidade, maturidade espiritual, abundância, vida abundante espiritual, o principal valor é fé. E fé é você crer naquilo que você não está vendo. Ou seja, você está vendo tudo diferente, está tudo ao contrário, mas você continua firme que vai chegar bem no final da história. Só que só tem essa perspectiva de fé, fundamentado naquilo que não vê, mas certo que vai acontecer, o que se aguarda, o que se crê, quem desenvolveu competência para isso. Você não vai conseguir. Então, o nosso sucesso, o teu sucesso, o nosso crescimento, depende do desenvolvimento de competência. Eu quero te perguntar hoje, quais são as competências que você tem desenvolvido para enfrentar as dificuldades do tempo presente? Quais são as competências que você tem desenvolvido para ser um profissional melhor? Para ser um colaborador numa empresa melhor?
para lidar com as pessoas de uma forma melhor, para saber lidar com as pessoas em tempos de crise, para saber lidar com a sua família em tempos de crise, para saber lidar com o teu casamento no tempo de crise, para saber lidar com o seu dinheiro em tempos de crise. Quais são as competências que você tem desenvolvido? Você precisa pensar a respeito disso. Devemos selecionar as pessoas para se relacionar. Aí já é aquele assunto que nós falamos, né, Felipe? Sim, você tem que selecionar. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Em tempos de crescimento, escute, em tempos de crescimento, você precisa ser seletivo, tá? Você precisa ser seletivo. Porque se você não for seletivo, você vai trazer qualquer coisa para dentro do seu barco. Você já viu aqueles programas? Na TV paga tem alguns programas, né? Eu gosto muito. Tem um programa lá de pesca, eu adoro pescar. Gosto muito de pescar. Chama-se Pesca Mortal. Já viu? Que é a pesca que aquela turma faz de caranguejo. Aquele caranguejo grandão, come com uma delícia, aquele negócio. Então, pesca mortal. Eles lançam os covos, né? Na água, com a isca. Passam depois para recolher os covos com os caranguejos. Só que eles têm que selecionar. Não dá para levar tudo, porque ali quando a gente vem tudo quanto é coisa misturada ali. Pesca de camarão. Você já viu como é que se pesca camarão? O arrasto. A rede de arrasto de pesca de camarão. Eu já fiz pesca de camarão. A rede de arrasto. Você passa arrastando para pescar o camarão, quando você puxa a rede pro barco, vem tudo quanto é coisa, vem camarão, vem tudo quanto é tipo de peixe, vem bicho, vem tudo. Mas eu quero o camarão. Você tem que selecionar. Em tempos de desenvolvimento, em tempos de crescimento, Felipe fez a pergunta aqui, em tempos de crescimento, você tem que selecionar, você tem que ser seletivo nos seus relacionamentos. Por que você tem que ser seletivo nos seus relacionamentos? Porque se você não selecionar os seus relacionamentos, primeira perda que você pode sofrer, de você permitir no seu círculo de relacionamento, influências ruins. Influências que vão prejudicar o seu desenvolvimento. Vão prejudicar o seu desenvolvimento por quê? Porque são influências ruins para as suas emoções. São influências ruins para os teus padrões de família. São influências ruins para os teus valores de casamento. São influências ruins para os teus modelos de vida financeira. Então você tem que selecionar pessoas. Você tem que trazer pessoas que vão agregar, que vão construir esse estado de vida que você quer chegar. Então você vai ter que ser seletivo. A vida, deixa eu dizer uma coisa, querido. Sucesso, escute, ó, agarra isso aí. Sucesso depende da qualidade da seleção que você faz. Se você não for seletivo, você não vai construir valores exclusivos. E é a exclusividade que se destaca. Agarrou aí? A sua capacidade de selecionar aquilo que chega até você faz de você alguém exclusivo. E o exclusivo é o que vende. E o exclusivo é o que as pessoas desejam. E o exclusivo é o que as pessoas buscam. As pessoas não buscam o que é comum. E quando o assunto é relacionamento, aí sim nós precisamos de muita exclusividade. Aí você precisa de muita seleção, de muito cuidado, porque senão você vai ter problemas, e problemas sérios, ok? O terceiro ponto que eu anotei aqui, que eu coloquei para nós compartilharmos hoje, para você não atrapalhar o seu crescimento. Então, primeiro ponto, você precisa aceitar os desafios do seu passado. Quando você encara o seu passado como um desafio, você ganha a oportunidade de fazer e de ser e de ter melhor. Você ganha a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor e por isso de ter mais. Mas você tem que aceitar os desafios do seu passado. Para de fugir do teu passado. Pega os erros do passado, pega as frustrações do passado, pega a dor do passado e transforma tudo isso em desafio hoje para você ser melhor, fazer melhor e para isso e por isso ter mais. Segundo lugar, você tem que desenvolver competência. Não é adquirir competência. É desenvolver competência. Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez mais excelente, cada vez mais diferenciado, cada vez mais top. Terceira ação, para você não atrapalhar o seu crescimento. Você precisa cuidar da sua saúde. É isso aí. Você tem que cuidar da sua saúde, senão você vai atrapalhar o teu crescimento. Já ouviu a história de alguém que estava em ascendência profissional e de repente adoeceu e teve que parar tudo? Pessoas que estavam com um projeto. Não vamos longe. Não vamos muito longe. Quantos projetos você já não tinha estabelecido para esse ano?
e por conta dessa pandemia que coloca em risco a saúde das pessoas, nós tivemos que nos isolar, tivemos que nos guardar, e isso paralisou quantos projetos? Então, se você não cuidar da sua saúde, você não vai crescer. O nosso crescimento depende da qualidade da nossa saúde. E da nossa saúde nos 3 níveis daquilo que nós representamos. Saúde do nosso corpo, saúde da nossa alma e saúde do nosso espírito. Então você tem que cuidar da sua saúde nos 3 níveis do que você significa. Porque se você não cuidar da saúde nos 3 níveis que você significa, você não vai ter resultados significativos. Você vai ter problemas. Ó, a Vânia está dizendo aqui, é verdade, isso aconteceu comigo. Então, você pode prevenir. Prevenir é mais barato que remediar. Tudo que você remedia é mais caro. O dano é mais caro e o dano é maior. O que você previne é mais barato e elimina os potenciais danos. Então, se você quer crescer, você tem que cuidar da sua saúde. As pessoas não estão dando atenção para a saúde. Não estão dando. Deixa eu dizer uma coisa, vai ficar para trás. Se você não cuidar da sua saúde física, você vai ficar para trás. Se você não se alimentar bem, se você não combater o sedentarismo, se você não dormir bem, você não vai crescer. Em relação à sua saúde física, o que você come, a forma como você age com o teu corpo e a forma como você permite o teu corpo repousar e descansar, vai ter influência direta na sua produtividade, no seu crescimento. Não prejudique, não traga dano para o seu crescimento, não cuidando da sua saúde física. Segundo ambiente de saúde que você precisa cuidar é a sua saúde emocional. Porque você pode estar muito bem fisicamente, você pode estar saudável emocionalmente, mas se emocionalmente você continuar fragilizado, essa fragilidade emocional vai adoecer a sua alma, que vai adoecer também o seu corpo. Então vai te lascar por completo. Vai trazer prejuízo para você por completo. Então você precisa cuidar das suas emoções para ter saúde emocional, ter equilíbrio emocional e aí você agir com inteligência emocional. Ninguém age com inteligência emocional sem saúde emocional. A inteligência emocional que você precisa ter para lidar com as crises, a inteligência emocional que você precisa ter para lidar com os problemas, a inteligência emocional que você precisa ter para lidar com os conflitos, a inteligência emocional que você precisa ter para lidar com as adversidades que são maiores que você, essa inteligência emocional depende da sua saúde emocional. Sem saúde emocional, você não consegue agir com inteligência emocional. Sem saúde emocional, o teu corpo adoece. Ou seja, você começa agora a sofrer danos em 3 áreas que te definem, você já começa a sofrer dano em 2 áreas que te definem. Já parou para pensar onde você vai chegar se você continuar assim? Os problemas que você vai vivenciar, os danos que você vai trazer para a sua vida pessoal, para a sua família, para os teus sonhos, para os teus projetos, os teus planos, simplesmente porque você não cuidou da sua saúde. Sabe, o imediatismo e o intuicionismo nosso, nós somos muito intuitivos. Nós não temos um planejamento de check-up, nós não temos um planejamento de avaliação da saúde, seja física ou emocional. É isso mesmo. Você sabia que você devia cuidar e se importar em fazer check-up emocional? Você pensa que está tudo bem, você está segurando a onda. É que talvez a sua resiliência seja muito legal. Só que tem um detalhe, toda resiliência, ela precisa de um tempo para se restabelecer. Algumas pessoas se restabelecem mais rápido e outras mais devagar, mas são mais lentas. Mas já parou para pensar que se o nível de pressão sobre você for muito intenso, a sua velocidade de resiliência pode não atender a demanda e numa dessa você pode pipocar? E é na hora dessa que você pipoca que a vaca vai pro brejo, que se lasca tudo. Por quê? Porque você não entendeu que a sua resiliência ela tem esse timing. Precisava desse tempo para ela se ajustar. E aí você não... as pressões do dia a dia não te deu essa oportunidade. Não te oportunizou isso. E aí pronto. Aí vem burnout, que é o apagão. Aí vem síndrome do pânico. Aí vem transtornos de ansiedade. Uma série de problemas emocionais. Por quê? Porque você não soube cuidar, você não teve uma avaliação, você não soube prevenir. Você não buscou cuidado, não se antecipou a uma possível crise emocional que você pudesse viver. Aí se lascou.
Aí a sua produtividade cai, aí o seu crescimento é paralisado, aí você não rentabiliza como poderia, você não cresce profissionalmente como gostaria, a vida familiar começa a ser prejudicada, porque a família é o último ambiente a saber das nossas crises emocionais. A nossa casa, nosso casamento, nosso cônjuge é o último a saber dos problemas emocionais, das loucuras que está passando na nossa cabeça. Só que até ele saber, a gente já lascou com eles no relacionamento, sendo grosso, arrogante, duro, insensível. Então, quer dizer, é um doente adoecendo a sua vida familiar e a vida conjugal. Agora, por que isso aconteceu? Porque você não soube colocar critérios para cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional. Atrapalhou o seu crescimento. Então, quando você não cuida da sua saúde, você atrapalha o seu crescimento. Sua saúde física precisa ser cuidada, sua saúde emocional precisa ser cuidada. Terceiro lugar, a sua saúde espiritual precisa ser cuidada. Sabe o que vai demandar essa ordem para a nossa vida? É a nossa saúde espiritual. Olha, o Edmilson colocou que temos que ser guiados por Deus para não errarmos. Edmilson, quando nós somos guiados por Deus, deixa eu te dizer uma coisa, nós não erramos. Agora, Edmilson, pensa no negócio desafiador e ser guiado por Deus. Sabe por que é difícil ser guiado por Deus? Porque nós não permitimos que Ele nos guie. Sabe por que nós não somos guiados por Deus? Porque nós não deixamos Ele nos guiar. Sabe por que nós não somos guiados por Deus? Porque nós não concordamos com o caminho que Ele nos aponta. E por que nós não concordamos com o caminho que Ele nos aponta? Por que nós não permitimos sermos guiados por Deus? Sabe por quê? Porque nós não cuidamos da nossa saúde espiritual. Quando se cuida da saúde espiritual, quem cuida da sua saúde espiritual, quem é saudável espiritualmente, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ele tem sensibilidade para ouvir o que Deus fala para ele. Homens e mulheres que cuidam da sua saúde espiritual são homens e mulheres sensíveis à voz de Deus. São homens e mulheres sensíveis à fala de Deus. São homens e mulheres que o discernimento deles está apurado. Então, a voz de Deus apura o entendimento deles. E aí, então, eles têm compreensão, eles têm razão, eles têm temor para caminhar naquilo que Deus orienta. Por que existem muitas pessoas provocando erros terríveis na sua saúde física, na sua saúde familiar, na sua saúde conjugal, financeira e profissional? Porque espiritualmente são doentes. Ou seja, eles não têm uma palavra de Deus, eles não têm um roteiro espiritual para dirigi-los sobre valores. Aí eles vão errar. Então, a fonte do erro natural é não serem saudáveis espiritualmente. Então, a fonte do problema natural, então, um problema de relacionamento conjugal, os dois estão quebrando pau, não tem diálogo, não se entendem, o amor já foi pro caixa-prega há muito tempo, o respeito já se lascou, a vida financeira está no buraco, no fundo do poço, está devendo todo mundo, não consegue pagar, não tem perspectiva de pagar as contas, profissionalmente está arrasado, profissionalmente está falido, profissionalmente. Porque ele não tem uma voz de conselho poderosa para dar destino para ele. Por que está nessa situação? Por que a situação do mundo, da vida natural dele está dessa forma? Porque espiritualmente ele não tem saúde para receber uma palavra, um direcionamento. Ele não tem como ter um destino espiritual abundante para ele, para mudar a história da vida dele. Você tem que cuidar da sua saúde espiritual. Clodoaldo, e como eu cuido da minha saúde espiritual? Quando você desenvolve práticas espirituais. As práticas espirituais, elas vão te dar saúde espiritual. Prática espiritual, meditação das escrituras. Não é ler a Bíblia. Não é ler Bíblia, não é só ler. Você tem que meditar, refletir, considerar, apurar aquilo que você está lendo e trazer para o seu espírito manifestar isso na sua alma, e na sua alma isso derramar sobre o seu caráter, sua personalidade, seu temperamento, seu comportamento, suas crenças e seus valores, e construir em você ações de um homem e de uma mulher que anda nos conselhos de Deus. Você não constrói saúde espiritual sem práticas espirituais. Primeira prática espiritual,
meditação bíblica. Segunda prática espiritual, vida de oração. Porque se meditar nas escrituras é ouvir a Deus, vida de oração é você falar com Deus. Então você tem que desenvolver vida de oração. Poucas pessoas se importam com isso. Hoje no café pela manhã, falando com meu filho mais velho, né, que nós sempre, eu gosto de repetir isso, nós cultivamos tempo de mesa. Então hoje pela manhã nós temos tempo de mesa no café da manhã, no almoço, no jantar. No café da manhã eu falava para ele, filho, procure conhecer a história de homens de Deus bem-sucedidos e você vai ver que esses homens de Deus, essas mulheres de Deus bem-sucedidos, nos seus negócios, na sua carreira, tinham um relacionamento com Deus. Aí constrói um legado. Então a saúde espiritual te dá a chance de ter um legado, fazer um legado muito bonito, muito joia. Mas essa saúde espiritual vai te dar esse legado, depende de práticas espirituais. Primeira prática espiritual, meditação das escrituras. Segunda prática, vida de oração, relacionamento com Deus. Terceira prática, adoração. A adoração é uma prática espiritual de relacionamento com Deus que nos coloca no nosso lugar, aos pés do grande Senhor. Sem a ideia de adoração, você não coloca Deus no lugar que ele deve estar e você não se coloca no lugar que você deve estar. A adoração é quando nós entendemos o lugar que Deus está e o lugar que nós estamos. E nós agimos de acordo com o lugar que nós estamos e nos relacionamos com Deus entendendo o lugar que ele está. Podia ficar aqui 2 horas para você falando sobre adoração, mas é uma forma bem resumida para você entender. Práticas espirituais nos dá saúde espiritual. Meditação nas escrituras, vida de oração, adoração e quarta prática espiritual, jejum. Jejum é uma prática espiritual que nos dá saúde espiritual. Por que, Clodoaldo, que o jejum é importante para a prática espiritual e para me dar saúde espiritual? Porque ele mortifica a minha natureza carnal, humana. O jejum, que é não comer e não beber, que jejum só pode ser definido assim, quando você não come e não bebe. Qualquer outra coisa que você deixa de fazer sem ser comer e beber não é jejum. Só é jejum quando você deixa de beber e você deixa de comer. Certo? Aí é jejum. Ah, não estou assistindo televisão não. Isso é um voto. Isso é outra coisa. Jejum é quando você deixa de beber e deixa de comer. Tá? Aí é jejum. O Bispo Cleiton está colocando aqui que está sem áudio. Pessoal, está sem áudio aí? Ou será que é só o áudio para o Bispo Cleiton lá? Alguém me dá um feedback aqui que está me assistindo. Nós falta 2 minutinhos para a gente acabar. Eu preciso encerrar o assunto só para me saber. Ah, tá com áudio. Ô bispo, deve ser o seu aparelho. O Luiz colocou não o quê? Ah, aqui está normal. Vamos lá, áudio bom. Beleza, então vamos avançar aqui, senão eu vou perder aqui. Jejum, opa, que bom que deu, bispo. Ó, 2 minutinhos para a gente encerrar e eu vou fechar o assunto, tá? Então, jejum, ele é fundamental porque ele fragiliza a sua natureza humana, carnal. Quando nós fragilizamos a nossa natureza humana, nossa natureza carnal, nós damos oportunidade para o homem espiritual se manifestar. E o desafio para uma saúde espiritual saudável é quando o homem espiritual, e aqui eu não estou falando do gênero, mas da espécie, homem-espécie, ele se manifesta. Então, se você não quer atrapalhar o seu crescimento, você precisa cuidar da sua saúde física. Falamos, se você quer não atrapalhar o seu crescimento, em primeiro lugar, você precisa se relacionar com a sua história, aceitando os desafios do seu passado. Em segundo lugar, se você não quer atrapalhar o seu crescimento, você precisa aperfeiçoar, desenvolver suas competências. Em terceiro lugar, se você não quer atrapalhar o seu crescimento, você precisa cuidar da sua saúde física, emocional e da sua saúde espiritual. E a sua saúde espiritual você desenvolve quando você aplica práticas espirituais. Meditação das escrituras, oração, adoração e jejum. Beleza, pessoal? Olha, o nosso desafio, o seu desafio é caminhar para uma vida abundante. E você só vai ter uma vida abundante, você só vai viver uma vida abundante se você não atrapalhar a sua história. Tá bom, gente? Olha, 30 segundinhos para acabar a nossa live. Foi muito legal estar com você. Depois, posta lá no seu stories, faz uma menção, tira um print da nossa live de hoje, faz uma postagem lá, nos marca na sua postagem no Instagram e vamos avançar e que essa
palestra de hoje, que esse tempo que nós tivemos hoje possa agregar muito valor aí para sua vida, para você ter uma vida abundante. Tá bom, gente? Quinta-feira, 9 horas, live aqui também, tá bom? As nossas lives agora 2 vezes por semana. Toda terça às 9 horas e quinta-feira às 9 horas. Quinta-feira nós vamos falar sobre Apocalipse. É o final dos tempos? Então coloca aí 9 horas. Deus abençoe. Beijo no seu coração.